esse questionamento que você sentiu nessa época foi a dúvida de que parecia que as pessoas eram mais felizes as que andavam sem Cristo? Porque hoje eu acho que isso que acontece muito na sociedade, das pessoas olharem pelo que acontece superficialmente, de olharem o que é apenas transmitido ao grande público, vamos dizer assim, porque a gente não tem acesso dentro da mente, do emocional de cada pessoa. Então muitas vezes parece que aquelas pessoas que não têm temor a Cristo vivem mais tranquilas, mais felizes, se divertem mais. Então, e hoje existe muito mais possibilidade para isso e para o engano também, por questão da rede social. Mas na época foi isso que te levou a esse questionamento? O que você comparava da vida dessas pessoas e do que você conhecia ou vivia? Na minha dúvida foi em relação ao chamado. Ao chamado. Então, assim, eu tive dúvidas em relação ao meu chamado. Assim, será, Senhor, que aquilo que o Senhor falou quando eu era criança, será que eu fui chamada mesmo? Será que eu vou ser uma missionária? Eu não sabia exatamente se eu ia ser cantora ou pregadora, não tinha pastora. Na época, até hoje, a minha igreja não consagra, a Assembleia de Deus, o Ministério de Belém, não consagra pastoras. Né? Então, claro, várias pessoas me chamam de pastora, mas na verdade eu não sou pastora. Então, naquela época não existia pastora, não que eu soubesse. Mas eu tive dúvidas em relação a esse chamado. Em relação à minha fé, eu nunca tive dúvida. Em relação à fé, não naquela fase. A minha fé foi testada mais recentemente. Que eu acho que a gente vai conversar sobre isso. Né? Mas naquela época, não. Eu não tinha essa impressão que as pessoas se divertiam mais. Eu não tinha essa impressão. Mas eu achava, assim, que a gente levava uma vida mais de renúncia. Sabe? Eu achava assim, nossa, nós renunciamos muito, porque a gente não podia cortar cabelo, não tinha televisão na minha casa. A televisão chegou, eu tinha 19 anos já. Por quê? Porque a minha mãe tinha convicção que a televisão era pecado. Ela não era hipócrita, que dizia e não vivia. A minha mãe era aquela pessoa que realmente achava que se ela cortasse o cabelo, tá? Era pecado. Se a televisão não chegasse, era pecado. Então, a impressão que eu tinha, que era passada, era que a gente tinha uma vida de renúncia muito grande. Mas que a gente era mais feliz. Sim. Até porque no bairro que a gente foi criada, tinha muita briga. As festas terminavam com confusão. Sim. E quando tinha confusão, a minha mãe dizia... Minha mãe não perdia a oportunidade. Ela falava assim, olha como termina a festa deles. Olha como termina a festa deles. Sim. Termina com polícia. Termina com briga. E ela não perdia a oportunidade de falar, irmã Val, né? Que eu mando até um beijo, um abraço para ela. Então, nós, os filhos da irmã Val, posso falar da gente. Eu não posso falar de outras famílias, mas da nossa eu posso. A nossa família, ela foi criada com aquele empoderamento cristão, sabe? Nós renunciamos muita coisa, mas nós somos mais felizes. Sim. Nós temos paz dentro da nossa casa. Aqui não precisa de bebida, aqui não precisa de cigarro. E nós somos felizes, nós temos paz. Então, a nossa mãe criou a gente muito com esse empoderamento. Então, era uma afronta para minha mãe e para minha avó, por exemplo, se a gente em algum momento questionasse se o que a gente tinha era menos importante ou menos vibrante do que o que eles tinham. Não, nós temos paz. Nós temos salvação. Nós sabemos para onde vamos. Tá? Inclusive, vindo para cá com a nossa filha, eu estava conversando sobre isso com ela, no carro. Eu disse, Ana, a diferença do cristão é na hora da morte, minha filha. Porque nós sabemos para onde vamos. E lá nós conheceremos Jesus como Ele é e todas as personalidades bíblicas. Então, eu tive dúvidas em relação ao chamado nessa fase, mas não acerca da fé e da felicidade, entre aspas, que não é bem felicidade, mas é o bem-estar do evangelho. É a paz mesmo, né? Aquela sensação de plenitude, de que você não precisa de algo que você não tenha, né? É assim que eu percebo também. Você, né, é tão lindo ver o quanto você tem sua avó, sua mãe, sua família como exemplo. Hoje em dia, você olhando
para trás e para o presente também, que elas estão aí até hoje, como você se vê agindo igualmente com a sua filha? Né? O que você trouxe de princípios que foram ensinados na tua infância, na tua adolescência, que você falou, isso eu vou levar adiante, isso me edificou e minha filha será edificada através disso? A transmissão, né? A transmissão, que é o maior segredo do cristianismo, é a transmissão, não é? Isso que o mundo está descobrindo agora. E eles ficam tentando entender por que Jesus fascina, por que o cristianismo de verdade fascina, porque ele é transmitido. E você só transmite o que transborda dentro de você. Para mim é um desafio tentar chegar perto do que a minha avó foi para minha mãe e do que a minha mãe foi e é para mim. Eu me vejo muito aquém do nível delas duas. Mesmo falando com essa multidão que você fala, Sim. Por que você se sente assim? A geração da minha filha que está ali, tá vendo a gente conversando aqui agora. Ela tá com fone, Karina. Tá bem ali, eu tô vendo. Bem, a geração da minha filha é uma geração super informada. E ao mesmo tempo mal informada. Porque a informação que chega até ela é a boa e a má informação. Né? Então ela tem acesso a tudo. E quando a minha filha, na medida que ela foi crescendo, eu e meu esposo, Davi, nós várias vezes pensamos, e aí? Como nós vamos criar? Como nós vamos transmitir o que temos para a Ana? Sim. Né? De que maneira, se ela tem acesso a toda a informação, até que ponto a gente vai controlar esse acesso? E nós concluímos o seguinte, que nós não vamos criar ela numa bolha. E não vamos também deturpar toda a informação que ela tem. Primeiro, nós vamos transmitir a base dela. Sim. Nos nossos melhores momentos, explicando e agindo. Né? Então tem que falar. A gente fala. E a gente fala muito. Né? Nós falamos muito. Para que ela entenda o porquê de uma coisa e o porquê de outra. Porque nós explicamos sobre o Evangelho. Nós explicamos sobre Deus. A Ana, ela ora desde criança, ela lê, ela aprendeu a ler com 4 anos e o livro que ela lia era a Bíblia. Com 4 anos? Com 4 anos. Com vocês? Com a gente. Olha. Com a gente. Ela foi a primeira também aluna da escola, da turminha dela ali, a ler. E ela lia a Bíblia de criança. Né? Bíblia de criança e tal. E eu tenho uma amiga que é intercessora, que é a Neidinha. A Neidinha, ela sempre dizia assim para mim e para o Davi: fala de Jesus para Ana quando ela estiver tomando sorvete. Né? Fala de Jesus para Ana quando ela estiver brincando, em momentos bons. Sim. Então, a gente passou a transmitir isso para Ana nos momentos bons. Sim. E também teve os momentos ruins, que a gente continuou falando sobre Jesus. E foi um desafio para mim. Nos momentos de luta da nossa casa, de perda, momento de luto da nossa família, continuar dizendo que Deus era bom para ela. Sim. Entendeu? Continuar falando que até quando vem uma coisa ruim é a bondade de Deus.